John Arias finalmente marcou e a situação do Botafogo ficou ainda mais preocupante. O Palmeiras venceu o Botafogo por 2-1 no Allianz Parque e manteve o 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time segue na parte de cima da tabela e pressiona pela liderança. O início do jogo refletiu o momento das equipes. O Botafogo teve uma grande chance logo no começo, mas quem foi eficiente foi o Palmeiras. Alan abriu o placar e o time passou a controlar a partida. Antes do intervalo, a situação do Botafogo piorou com uma expulsão. No segundo tempo, o Palmeiras aproveitou mais um erro defensivo. John Arias marcou seu primeiro gol com a camisa do clube e ampliou a vantagem. O Botafogo ainda conseguiu diminuir com Danilo em um lance simbólico pela lei do ex, mas não conseguiu mudar o rumo da partida. O contraste entre os times é evidente. Um Palmeiras consistente e competitivo contra um Botafogo pressionado e com dificuldades claras. O Botafogo vai conseguir reagir ainda no Campeonato Brasileiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O Bahia venceu mais uma e já começa a se firmar entre os primeiros do Brasileirão. O Bahia fez mais um jogo consistente no Campeonato Brasileiro, venceu o Red Bull Bragantino por 2-0 na Arena Fonte Nova, manteve a invencibilidade e segue dentro do G4. E o que chama a atenção é a forma como o time vem jogando. No primeiro tempo, o Bahia foi superior, teve mais controle, criou as melhores chances e foi eficiente. O primeiro gol sai em uma jogada bem trabalhada, com troca de passes dentro da área e finalização do Luciano Juba no ângulo. Depois disso, o time continuou pressionando e conseguiu ampliar ainda antes do intervalo. No segundo tempo, o Bragantino até tentou reagir, teve mais presença ofensiva, mas faltou precisão. E quando conseguiu finalizar melhor, parou nas boas defesas do goleiro Ronaldo. O Bahia, por outro lado, mostrou organização defensiva e soube controlar o jogo até o final. Mais uma vitória que não vem só pelo resultado, mas pela consistência. Agora com um time invicto e bem posicionado na tabela, começa a ficar claro que não é apenas um bom início, é um time que está competindo de verdade. O Atlético Paranaense precisou de apenas 11 minutos para mostrar uma coisa. Hoje ele está muito mais pronto do que o Cruzeiro. O jogo praticamente acabou antes mesmo de começar. Com menos de um minuto, Mendonça aproveitou o erro bizarro da defesa e fez um golaço. E aí vem o segundo golpe. Pênalti, Viveiros na bola e 2-0 com 11 minutos. Ali o jogo já tinha dono. O Atlético não precisou fazer mais do que o básico. Controlou, administrou e deixou o Cruzeiro correr atrás de um prejuízo que ele mesmo criou. E aqui começa o problema. O Cruzeiro é um time que erra demais, se desorganiza fácil e parece emocionalmente abalado. No segundo tempo, até reagiu. Diminuiu com Vila Real, cresceu no jogo, pressionou, mas não foi o suficiente. Porque quando você entra desligado contra um time organizado, você paga o preço. E o Atlético fez exatamente isso. Foi eficiente, soube sofrer e garantiu mais 3 pontos. Agora olha o cenário. O Atlético encosta no G4 e o Cruzeiro ainda não venceu no campeonato. Vice-lanterna, pressão aumentando. E a pergunta é inevitável. Até quando isso vai ser tratado como fase ruim e não como um problema sério? O Atlético Mineiro fez o dever de casa e de quebra bagunçou a briga pela liderança do Brasileirão. Jogando na Arena MRV, o Galo venceu o São Paulo por 1-0 em um jogo que teve 2 tempos bem diferentes. Na primeira etapa, o Atlético foi superior, criou as melhores chances, principalmente com o Hulk, que obrigou o goleiro Rafael a trabalhar em pelo menos 2 grandes defesas. O São Paulo até respondeu, principalmente com Jonathan Calleri, mas parou no goleiro Everson. No segundo tempo, o jogo ficou travado até que uma jogada mudou tudo. Bernard apareceu bem, cruzou na área, a bola foi desviada e sobrou limpa para Ivan Ramon marcar o gol da vitória. Depois disso, o cenário mudou completamente. O São Paulo teve mais posse de bola, pressionou e terminou o jogo com muito mais finalizações, mas faltou o principal, eficiência. E aí vem o ponto. Com a derrota, o São Paulo perde a liderança e quem agradece é o Palmeiras, que assume a ponta pelo saldo de gols. Ou seja, o Atlético Mineiro não só venceu, como interferiu diretamente no topo da tabela. Agora fica a pergunta, foi mérito total do Galo ou o São Paulo desperdiçou a chance de se manter líder? Coritiba vence fora e expõe um momento preocupante do Mirassol no Brasileirão. O Coritiba conquistou uma vitória importante fora de casa e ao mesmo tempo acendeu o alerta no Mirassol. Jogando no estádio do Maião, o time paulista até começou melhor. Teve mais posse de bola, finalizou mais e levou perigo, principalmente no fim do primeiro tempo quando acertou o travessão. Mas faltou o principal,
eficiência, e foi exatamente isso que sobrou ao Coritiba na segunda etapa. Mesmo com menos volume, a equipe soube aproveitar a oportunidade que teve. Aos 18 minutos, Joaquim Lavega marcou o único gol da partida após uma sequência de rebotes dentro da área. Depois disso, o cenário ficou claro. O Mirassol tentou pressionar, mas encontrou dificuldades diante de um sistema defensivo bem organizado. O Coritiba se fechou bem e garantiu o resultado. Com a vitória, o time chega ao terceiro triunfo consecutivo e soma 13 pontos, se mantendo próximo das primeiras posições. Já o Mirassol vive um momento completamente oposto. A equipe chega a 8 jogos sem vencer na temporada e ainda perde uma longa invencibilidade em casa. Mais do que o resultado, o jogo evidencia dois cenários bem diferentes neste início de Brasileirão. Um time em crescimento e o outro que precisa reagir rapidamente. O Vasco da Gama mostrou mais uma vez que virou o time da virada no Brasileirão. Jogando no Maracanã, a equipe comandada por Renato Gaúcho venceu o Fluminense por 3-2, mas do jeito mais improvável possível. O Fluminense parecia ter o jogo controlado, abriu o placar logo no começo com Canóbio no gol mais rápido desta edição de Campeonato Brasileiro e ampliou com Hércules. Até os 44 minutos do segundo tempo, o cenário era claro, vitória do Fluminense. Mas aí tudo mudou. Em 7 minutos, o Vasco fez o impensável. Empatou e virou o jogo, com gols de Nuno Moreira, Spinelli e Thiago Mendes. Uma virada absurda, daquelas que mexem com o psicológico de qualquer time. E tem um detalhe importante. Esse jogo marcou o reencontro do técnico Renato Gaúcho com o Fluminense, clube que ele deixou em 2025. Desde que assumiu o Vasco, ele ainda não perdeu. Já são 2 vitórias, ambas de virada e um empate. O Vasco começa a ganhar identidade, confiança e principalmente poder de reação. Enquanto isso, o Fluminense sai com um alerta enorme. O Internacional voltou a vencer no Brasileirão e com requintes de drama. Jogando na Vila Belmiro, o time gaúcho bateu o Santos por 2-1 com gol nos acréscimos que muda completamente o clima na tabela. Depois de um primeiro tempo muito equilibrado e sem gols, a partida ganhou intensidade logo no início da etapa final. Com menos de 1 minuto, o Internacional abriu o placar em uma jogada de bola parada. Após cobrança de escanteio, Zé Ivaldo acabou desviando contra o próprio gol. O Santos reagiu rapidamente. Poucos minutos depois, Moisés sofreu o pênalti, Neymar foi para a cobrança. Com categoria, ele deslocou o goleiro e empatou a partida para o Santos. Mesmo assim, o jogo seguiu aberto. O Internacional passou a criar as melhores oportunidades, exigindo boas defesas do goleiro Gabriel Brazão, enquanto o Santos tinha mais posse de bola, mas pouca efetividade. Neymar seguiu sendo o principal nome ofensivo, mas acabou substituído na reta final. E foi justamente nos acréscimos que tudo mudou. Aos 49 minutos do segundo tempo, o Internacional aproveitou a desorganização defensiva do Santos e marcou o gol da vitória, calando a Vila Belmiro. Resultado final, 2-1 para o Inter. A vitória encerra a sequência negativa dos gaúchos que respiram na tabela, enquanto o Santos perde uma grande oportunidade jogando dentro de casa.